Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril, e hoje a gente vai estudar um pouquinho de história, tá bom? A imagem tá um pouco escura porque eu só consegui gravar agora à noite, mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar bem aí. Então, peguem a apostila de história de vocês, coloquem lá na página 19, para a gente começar a falar aqui, ó, os espaços e as histórias da minha cidade. Então, vamos começar a leitura. Cada cidade tem uma história diferente. O nome de cada cidade tem uma origem e um significado. Quando a gente acabar a apostila, eu quero que a gente pesquise, que nós façamos uma pesquisa. Por que Campos Gerais chama Campos Gerais? Por que Campo do Meio chama Campo do Meio? Afinal de contas, cada cidade tem uma história diferente, tá? Então a gente vai ficar com essa dúvida hoje. Então hoje a gente não vai falar sobre isso ainda não, mas está lá quando eu mandar o questionário, vai ser uma das perguntas. Então, eu vou perguntar um pouquinho sobre a origem de Campos Gerais, para quem mora em Campos Gerais, de Campo do Meio, para quem mora em Campo do Meio. Vai ser tipo um trabalhinho sobre o nosso município, tá? Pois bem, pessoal, vamos aqui para o Conectando com. Deixa eu chegar só um pouquinho para cá, melhorou. Vamos fazer a leitura desse trecho do livro O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Então, eu vou fazer a leitura, acompanhem aí. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tistu nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do senhor Papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras. Igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro, porque era em Mirapólvora que o senhor Papai fabricava canhões. Então, isso daqui é um livro, é um trechinho de um livro que chama-se, ó, O Menino do Dedo Verde. Eu nunca li esse livro, tá, pessoal? Na verdade, eu não conheço. Eu conheci aqui na apostila, tá? Mas ele parece bem legal. Então, aqui duas palavrinhas, né, em destaque. A palavra prestígio. Prestígio é fama. Então, ele era como ele era conhecido, a fama dele. E boutique é loja de roupas, é uma outra forma da gente falar com uma loja de roupas. Ela também pode ser chamada de boutique, tá? Então, esse menininho aqui, o Tistu, ou Tistu, ele morava numa cidade chamada Mirapólvora. Por que chamava Mirapólvora? Porque lá em Mirapólvora tinha uma fábrica. Ó, a fábrica do senhor Papai. E o que essa fábrica fazia de diferente? Ela fabricava canhões. Então, por isso que a cidade chamava-se Mirapólvora. A gente faz canhão com pólvora, tá bom? Então, vamos lá. Após a leitura do texto, deixa eu baixar aqui para vocês não lerem a resposta. Após a leitura do texto, responda as questões. Letra A. Como se chamava a cidade de Tistu? Olha aqui no texto que tem o nome da cidade do Tistu. Então, escrevam aí. Pause para escrever. Todo mundo pausou e escreveu. Então, olha aqui como que chamava. Como que chama, né? Cuidado para não escrever errado, ó. A cidade chama-se Mira. Nome de cidade com letra maiúscula. Mira. Ó. Pólvora. Mira
Mirapólvora. Mirapólvora tem acento no Mirapólvora. Senão fica Mirapolvora. Então, Mirapólvora é o nome dessa cidade. Na letra B, ele pergunta o seguinte, ó. Tá torto, né, gente? Converse com a Cássia. Nossa, converse com a Cássia vai falar sozinha, né? E descubra por que a cidade de Tistu se chamava Mirapólvora. Nas linhas seguintes, escreva sua conclusão sobre o assunto. Eu já falei por que chamava Mirapólvora, porque lá tinha uma fábrica que produzia o quê? Canhões. Muito bem. Vou ajudar vocês para que não tenham erro de português. Então, se chamava Mirapólvora, né? Porque começo de frase com letra maiúscula, esse porquê junto, porque lá tinha uma fábrica de canhões, né? Vamos colocar no plural, fica mais bonito. Lá tinha uma fábrica. Vou pôr acento, senão fica fabrica. Lá tinha uma fábrica de... Nossa, gente, meu pincel tá péssimo. Lá tinha uma fábrica de canhões. Eu tô segurando assim porque o pincel tá muito ruim. E aí eu preciso colocar com força, senão a folha anda. Então, porque lá tinha uma fábrica de canhões. Canhões. A gente fala canhões. Tá? Então, por isso que se chamava Mirapólvora. Então, pause aí, quem não escreveu ainda. Então, vamos lá. Questão número 3. Vamos lá? Pinte as imagens que mostram lugares que, como em outras cidades, também existiam em Mirapólvora. Se a gente voltar aqui no texto, ele vai falar assim, ó. Mirapólvora, Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras. Ó, o que ela tinha? Tinha igreja, tinha cadeia, tinha quartel, tinha mercado, tinha boutique, igual qualquer outra cidade. Então, vamos ver o que a gente vai ter que pintar. A gente vai pintar o que tinha lá em Mirapólvora. Lá em Mirapólvora tinha boutique, tinha loja. Então, a gente vai pintar a Juju Modas. Lá no texto, fala que lá em Mirapólvora tinha cinema. Olha aqui o que eu marquei de rosa. Tá escrito cinema aqui, ó. Vamos ver o que tá escrito. Igreja, cadeia, quartel, mercado e boutique. Não está escrito cinema. Então, cinema, nós não vamos colorir. Lá tinha igreja. Igreja foi o primeiro. Então, vocês vão colorir, ó. A igreja e a Juju Moda, que é uma loja de roupa, que lá no texto ele chama de boutique, né? Boutique. Então, feito até aí, vamos virar. Então, vamos continuar a leitura aqui. Deixa eu desentortar. Vamos lá. Então, continuando a leitura. Na história de Maurice Druon, a história do Maurice Druon é que a gente acabou de ler ali na página anterior. A cidade em que Tistu morava recebeu o nome de Mirapólvora por causa da fábrica de canhões do senhor Papai. Assim como nessa história, as cidades brasileiras têm um nome relacionado a algum acontecimento ou característica local. Alguns desses nomes, por exemplo, estão vinculados à cultura dos povos indígenas, como a cidade de Jaguaré.
no estado de Espírito Santo. Conforme a etnia dos aimorés, jaguaré era o nome dado a um capim que existia em abundância na região. Então, essa cidade aqui, a cidade de Jaguaré, que fica lá no estado do Espírito Santo, ela recebe esse nome porque lá tinha muito capim, tinha muito mato. E Jaguaré, na língua dos indígenas, significa capim. Então, o nome é um nome indígena, tá bom? Aqui, pessoal, para quem tá curioso, o Espírito Santo, esse estado aqui, ó, que tá de rosa, ele é vizinho aqui a nós, ó, ele é vizinho a Minas Gerais. E a cidade de Jaguará, essa que tá com pontinho preto. Nós somos vizinhos do estado do Espírito Santo, tá? Bom, o eu historiador, eu já tinha pedido para vocês fazerem, tá? Isso daqui, pessoal, eu vou tentar conversar com vocês nas próximas aulas lá online. Vou deixar vocês lerem, vocês me contarem sobre as entrevistas de vocês, tá? Então, semana que vem, não sei se é terça ou quarta, todo mundo vai fazer a leitura aí das suas entrevistas para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, eu, historiador, já tinha sido dado semana passada. Virando aí. Vamos continuar. Você já estudou que usamos fontes históricas pessoais para resgatar lembranças e descobrir o passado que desconhecíamos. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que aí na casa de vocês tem um vaso que vocês achem feio. Esse vaso, na opinião de vocês, é velho e é feio. Só que aí a mãe de vocês fala assim: esse vaso era da minha avó, a minha avó amava esse vaso, e começa a contar um tanto de história. Por que, pessoal, que esse vaso é importante? Porque ele faz parte da fonte histórica da sua família. Ele faz parte da história da sua família. E aí, através desse vaso, vocês vão aprender muita história. Mas que história vocês vão aprender? A história da família de vocês. Vou contar um negócio rapidinho para vocês. O meu pai tem uma casa do lado da casa do Vitório, né, Vitório? E essa casa do meu pai é uma casa velha. Só que aí o que meu pai fez? Ele catou tudo que era antigo, que a gente não usa mais, e ele montou tipo um museu nessa casa dele. Então, quando eu entro lá, eu brinco que parece que eu tô no museu. Aí tem um liquidificador velho, tem máquina de escrever velho, tem cama velha, tem aquelas televisões velhas, aquelas de tubo, tem telefone antigo, tem geladeira de modelo antigo, de 50 anos atrás. E aí, o meu pai, sempre que coincide de eu levar os meus cachorros lá e o meu pai tá lá, ele chega em algum desses objetos e começa a contar histórias. Por quê? Porque faz parte da vida do meu pai. Então, ele precisa passar essa história pra gente, precisa contar essa história pra gente conhecer a história da nossa família. Então, pessoal, existe a história da nossa família e a história do nosso município. Então, quando a gente anda pelo município e vê aí um prédio mais antigo, uma casa mais antiga, um lugar que você fala, nossa, que diferente, ele tem uma história. E quem vai conhecer essa história? As pessoas mais velhas que vão passar essa história para as pessoas mais novas, tá? Então, continuando aqui, ó. A cidade em que você mora também tem fontes históricas. Gente, o que são fontes históricas? Fontes históricas pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser uma praça, pode ser um banco, pode ser uma árvore, tá? Então, a cidade em que você mora também tem fontes históricas e espaços destinados a preservar histórias do passado. Campos Gerais, gente, tá meio pobre de fontes históricas. Mas eu vou contar outra coisa para vocês. Eu tenho
é porque ele é meu aluno, só que ele tá grande agora. Eu tenho um aluno que o vô dele conhecia toda a história daquela casa Caiafa, que é aquela casa que fica na ponta da praça. E aí, o que aconteceu? Eu estava estudando com os meninos as fontes históricas de Campos Gerais e o avô desse aluno convidou a gente para conhecer essa casa. E aí, quando a gente chegou lá na casa, ele entrou com a gente e ele foi dando uma aula para gente sobre o formato da casa, sobre como que era a casa antigamente, sobre os móveis. Ele falou até, pessoal, da madeira que eles trouxeram para construir a casa. Então a gente teve uma aula de história dentro dessa casa. Então, por exemplo, aquela casa que chama Casa Caiafa, ela é uma fonte histórica, ela faz parte da história de Campos Gerais, tá bom? Outra coisa que também faz parte da nossa história, ó, os nomes das ruas e dos bairros de uma cidade têm história. Que história sua rua e o seu bairro contam? A minha rua, pessoal, ela chama-se... Eu fico até emocionada, gente. A minha rua chama-se José Vilela Chaves. Esse homem aqui, o seu José Vilela Chaves, a gente chamava ele de seu Bebé. O seu Bebé já morreu há muitos anos, eu era criancinha. Ele foi o pai da Dona Dora, da Dona Imaculada Chaves, que foram pessoas muito importantes aqui na nossa cidade. Mas elas não foram importantes porque elas eram ricas ou porque elas fizeram alguma coisa. Elas eram importantes porque elas participavam, pessoal. Elas trabalharam muito para a igreja e elas eram pessoas muito ativas aqui na nossa sociedade. Então, gente, a minha rua é em homenagem a essa pessoa aqui, o senhor José Vilela Chaves, que a gente, quando era criança, chamava de seu Bebé. Então, prestem atenção no nome da rua que vocês moram. Tentem descobrir por que ela tem esse nome. Tem gente aí que vai descobrir que é nome, que o vô tem nome com a rua, tem rua com nome, que o tio tem rua com nome. Então, pessoal, cada rua, ela tem um nome. Então, esse nome tem uma história. Essa pessoa que recebe o nome dessa rua, ela teve uma história. Ela, de certa forma, ela foi importante para a cidade. Ou, por exemplo, você pega aí uma escola, você pega aí uma creche. Por que a creche recebe esse nome? Quem foi essa pessoa que tem que deu esse nome para a escola, para a creche? Então a gente vai conhecer um pouco da história quando a gente faz isso. Mas qual história? A história do nosso município, tá bom? Esse Eu Historiador é justamente sobre isso, sobre o nome da sua rua. Então, eu espero que vocês já tenham feito, tá? Também já tinha pedido que vocês fizessem. Também vamos conversar sobre ele na aula online. Cada um vai me contar o nome da sua rua, o que descobriu sobre ela, tá bom? E aí, a gente vai virar para a página 22. Olha aqui, pessoal, o que é mesmo um espaço público? Eu já expliquei para vocês que um espaço público é aquilo que não tem dono, que pertence a toda a população. Quem são os responsáveis por cuidar, por manter um espaço público? São os governantes. Aqui no nosso caso é o prefeito. Então, quem cuida do nosso município é o prefeito e os vereadores. Então, os espaços públicos de Campos Gerais, quem cuida é a galera que trabalha na prefeitura. E quais são os espaços públicos aqui de Campos Gerais? A gente tem o lago, a gente tem o Cristo, a gente tem as praças, a gente tem a biblioteca municipal, a gente tem as escolas públicas. Então, onde a gente pode entrar, onde a gente tem acesso, é público. E tinha aquela outra palavrinha, lembra? Que um espaço, ele pode ser, rapidinho aqui, ó.
Um espaço, ele pode ser público. Ó, um espaço, ele pode ser público ou ele pode ser privado. Falei isso na aula anterior. Público quer dizer que pertence a todos e privado tem um dono. Falei para vocês que a escola que vocês estudam, ela é privada, porque ela tem uma dona. A dona é a Cidinha, as donas, né, são a Cidinha e Marivalda. Agora, por exemplo, lá na escola João Barbalho, que a Maria Fernanda esses dias falou que mora lá perto, é uma escola pública, tá? Porque é uma escola que qualquer criança pode estudar. Para estudar nessa daqui tem que ter dinheiro para pagar. Então, vocês pagam para estudar nessa escola. Se vocês mudarem para uma escola pública, vocês não pagam. Paga em forma de imposto, mas você não tem que pagar uma mensalidade para estudar nela, tá bom? Então, vamos falar aqui, vamos ver o que está falando sobre os espaços públicos. Os espaços públicos também estão relacionados à história e à cultura da cidade e de seus habitantes. Por exemplo, pessoal, vamos pensar num espaço público aqui de Campos Gerais mais antigo. A Praça do Rosário, que é aquela praça que fica lá no Baixão. Me parece que a primeira igreja de Campos Gerais foi a igreja lá do Baixão. Então, a primeira praça, a praça mais antiga que a gente tem aqui em Campos Gerais é ela. Então, ela faz parte da história. Agora, por exemplo, aquela praça bonita que tem lá no centro, ela é uma praça que também faz parte da história. Eu me lembro, pessoal, quando eu tinha 8 anos, 7 anos, eu correndo por aquela praça, brincando. Então, ela faz parte da história do município e da minha história também. Então, ó, os espaços públicos também estão relacionados à história e à cultura da cidade e de seus habitantes. Estações ferroviárias e rodoviárias, aeroportos, parques, praças, teatros e cinemas são exemplos disso. Então, pessoal, qualquer prédio, museu, biblioteca, praça, lago, pode fazer parte dos espaços públicos ou privados, né? Porque às vezes pode ter um dono, a Casa Caiafa tem um dono, mas ele está relacionado à nossa história também, tá bom? Aí aqui, ó, ele dá um exemplo, ó. Esse é o caso do Cine Brasília, que foi inaugurado no dia 22 de abril, ó, daqui uns dias, 21 de abril é quarta que vem, quinta-feira que vem, vai fazer 60, 40, vai fazer 61 anos, quinta-feira, que tem esse cinema, Cine Brasília. O Cine Brasília é um lugar de encontro e diversão para muita gente. Atualmente, nele acontece o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E aqui tem uma imagem de quando eles estavam construindo o Cine Brasília, tá bom? Então, teve aqui um Eu Cidadão que também já foi feito, foi dado, que também vamos conversar nas próximas aulas online, tá? A gente vai ter que dedicar uma aula online só para ler essas entrevistas. Combinado? E aí, vamos para a página 23. Os grupos que ocupam os espaços urbanos. Vamos lá. As pessoas se movimentam pela cidade, indo para a escola, para o trabalho, frequentando o cinema, o teatro, os museus, as praças e outros locais. Existem famílias que habitam a cidade há várias gerações, ou seja, já estão estabelecidas nela há muito tempo e puderam formar um lar, amigos e vínculos de trabalho. Ou seja, tem muita gente que já mora há muito tempo aqui em Campos Gerais e em Campo do Meio, que já tem muito amigo, que já tem aí neto, bisneto, que você tem vó, bisavó, que já está há muitos anos na mesma cidade, ou no município, né? O certo de falar, né? Em outros casos, há indivíduos. Indivíduos são pessoas
a pessoas que chegam recentemente à cidade procurando uma vida diferente do lugar de onde vieram. Eles querem uma vida nova, né? Muda de cidade para ter uma vida nova. De todo modo, as cidades estão sempre se modificando, em grande parte por causa das atividades realizadas pelas pessoas que vivem ou viveram nelas. Eu gosto sempre de pensar nisso daqui, pessoal, e eu gosto sempre de falar para vocês. Quando eu era criança, Campos Gerais era totalmente diferente do que é hoje. Vocês podem chegar aí para o pai de vocês, para a mãe de vocês, se eles forem de Campos Gerais, e aí em Campo do Meio também, e perguntar como que era aqui antigamente. Quem é de Campo do Meio vai perguntar como que era Campo do Meio antigamente, porque Campo do Meio também mudou muito, porque eu ia para Campo do Meio quando eu era mais nova. E aí eu quero que vocês perguntem, que eu tenho certeza que eles vão falar assim, nossa, que mudou muito. Para vocês terem uma ideia, Campos Gerais, quando eu era criança, eu já falei isso para vocês, ela acabava ali no cemitério. Para frente do cemitério era só mato, gente, não tinha mais nada. Olha o tanto de coisa que tem para frente do cemitério agora, nos dias de hoje. Outra coisa, a cidade acabava ali na direção de Alfenas, para frente ali daquela loja da Hering, não tinha mais nada também. Então eu lembro que às vezes meu pai me levava para bater perna, eu morria de medo de ir para frente, gente, porque não tinha nada. Então olha o tanto, ai, não late não, cachorro. Psiu. Olha o tanto que a cidade mudou. Pergunta em casa, gente, pergunta para os pais como que era a cidade antigamente. Sejam curiosos. Questiona aí o vô, a avó, quem tem vô e vó viva, que consegue conversar. Como que era a cidade antigamente? Vocês vão ver o tanto que mudou. Eu tenho certeza que quando vocês forem adultos e tiverem filhos, Campos Gerais e Campo do Meio já vai ser mais diferente do que é hoje. Já vai estar muito mudada, tá bom? Agora nós temos aqui um eu cidadão. O eu cidadão, ele é todo pessoal. Então eu vou só explicá-lo para que vocês possam fazer. Pergunta número 1, vocês vão falar para mim de qual espaço público você mais gosta na sua cidade. Então, por exemplo, quais são os espaços públicos que a gente tem? Praça, lago, biblioteca municipal. Espaço público é onde a gente pode ir sem ter que pagar, sem ter que pedir para ninguém autorizar a minha entrada. Então, pensa aí na cidade de Campo do Meio e Campos Gerais, qual que é o lugar que vocês mais gostam de ir? Mas não pode ser, por exemplo, o restaurante. Ai, Cássia, eu gosto de ir na Chácara Max. Não pode, a Chácara Max não é público. Chácara Max tem um dono. Ai, gosto de ir na pizzaria, gosto de ir tomar sorvete. Não pode, esses lugares têm dono. Eu tô falando de espaço público, Rebeca. Eu tô falando de espaço público. Então, pensem aí qual que é o espaço público que vocês mais gostam. Quem mora em Campos Gerais, Campos Gerais. Quem mora em Campo do Meio, Campo do Meio. Aí, por exemplo, ai, Cássia, eu gosto de ir pro lago. Então, aí você vai falar que é o lago. Ai, Cássia, aqui em Campo do Meio eu gosto de ir pra praça, porque a praça aqui é muito grande, dá pra correr, dá pra brincar. É muito legal a praça lá de Campo do Meio. Aí, a número 2, vocês vão marcar o nome do grupo de pessoas que vocês encontram nesse lugar que vocês gostam. Então, lá nesse lugar que vocês gostam de ir, vocês veem crianças? Se veem, marcam. Vocês veem idosos? Se vocês veem, marcam. Ah, vocês veem turistas? Turistas são as pessoas que vêm para passear na nossa cidade. Tem turistas lá? Se tiver, marca. Tem comerciante? Tem algum barzinho, alguma lojinha? Se tiver, marca. Tem vendedores ambulantes? Vendedor ambulante é aquele que ele anda vendendo seu produto. Então, ele monta barraquinhas. Tem barraquinhas com vendedores ambulantes? Se tiver, marca. Tem ator? Se tiver ator, marca. Então, vocês vão marcar de acordo com o que vocês veem. E a questão número 3,
vocês vão representar por meio de desenho o espaço que você escolheu e as pessoas que fazem parte desse cenário. Vocês vão fazer para mim um desenho de como é esse lugar que vocês gostam de ir. Na apostila, vocês farão até aqui. A gente vai parar aqui, porque depois, na próxima aula, a gente já vai acabar a história. Semana que vem, a gente já vai acabar um tanto de matéria. Terminou, vocês vão pegar o livro de atividades de vocês. Olha aqui. Eu já tinha pedido que vocês fizessem, ó, já tá marcado aqui, ó, dia 19 de março. Eu já tinha pedido que vocês fizessem até aqui, ó, dia 19 de março, ó, até a página 74. Eu já tinha pedido para fazer. Hoje vocês vão fazer para mim a página 75, a página 76, a página 77, a página 78, a B, aqui vocês não precisam fazer mais, porque isso daqui eu vou falar na última aula. Então, vocês vão fazer até aqui na página 78, letra A. Aí parou, tá? Então, fica isso aí para terminarmos a nossa semana. A gente se vê segunda com a aula de língua portuguesa. Então, um beijo para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.